O milionário que encontrou a menina enterrada no jardim vira a vida de todos de cabeça para baixo. A mansão de Leandro Martins sempre foi uma comoção para os vizinhos. Com seu estilo gótico, torres imponentes e um jardim que parecia um labirinto, mais parecia uma cena de um filme de terror. Contudo, quando sua esposa, Clara, morreu de forma súbita, aquela casa tornou-se uma prisão sombria, uma cova onde ele sepultou sua dor. Leandro era um homem recluso, cercado por riquezas, mas uma solidão tão afiada que o cortava por dentro. O silêncio ecoava como um grito, uma lembrança constante de tudo o que ele havia perdido. Numa manhã nublada, após um sono cheio de pesadelos, ele decidiu dar uma volta pelos vastos terrenos. O ar estava pesado e o vento sussurrava entre as árvores, quase como se estivesse tentando contar um segredo. Foi então que, sob uma antiga jacarandá, algo chamou sua atenção. Uma protuberância na terra macia. Com uma mistura de curiosidade e um aperto no coração, ele se agachou, seus dedos palpando a terra fria. Com algum esforço, ele desenterrou um pequeno diário, suas bordas desgastadas e cobertas de lama. Ao abrir o diário, uma onda de nostalgia e tristeza invadiu seu ser. A caligrafia era delicada, e as páginas estavam repletas de desenhos e histórias que pareciam vir de outra era. O nome da menina, Alice, estava escrito em um canto da primeira página, e ao lê-las, Leandro se viu imerso na vida dela. Alice havia desaparecido da propriedade décadas atrás. Uma tragédia que se tornara lenda entre os moradores locais. As entradas eram repletas de sonhos, medos e um anseio profundo pela liberdade. Ela falava de um segredo guardado sob aquela mesma árvore, onde agora ele estava de joelhos. E em cada linha, Leandro sentia seu coração apertar. A conexão entre ele e Alice começou a se formar em sua mente. Enquanto batia o olhar nas páginas, percebia que sua vida, marcada por arrependimentos, ecoava com as de Alice, cheia de esperanças frustradas e anseios não atendidos. Ele lembrava da briga com Clara, das oportunidades perdidas, das promessas não cumpridas. À medida que o mistério da menina se desenrolava, Leandro se sentia consumido pela culpa, aprendendo que ele mesmo havia contribuído para sua própria solidão e, por extensão, talvez, pela dor de Alice. Os secretos revelados no diário começaram a mudar sua perspectiva. De repente, ele não estava apenas buscando respostas. Estava enfrentando os fantasmas de seu passado. Por que Alice tinha desaparecido? O que havia acontecido com ela? E mais importante, como sua vida estava entrelaçada com a dela. Entre lágrimas silenciosas e a esperança recém-descoberta, Leandro percebeu que sua busca não era apenas por redenção, mas por um propósito. Ele precisava corrigir os erros do passado. Precisava libertar a menina que ainda clamava por socorro, mesmo que apenas em palavras escritas. Quando parecia que tudo se resolvia, uma nova descoberta no diário deixou seu coração disparado. Uma anotação final revelava algo que poderia mudar tudo. Se alguém encontrar, saiba que as respostas estão enterradas onde tudo começou. O que isso significava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Leandro leu a última anotação do diário, seu coração disparou. As palavras dançavam em sua mente. As respostas estão enterradas onde tudo começou. Quase, ele olhou em volta, sentindo o peso da história sobre seus ombros, e a urgência de descobrir o que isso significava. Com as mãos tremendo, ele fechou o diaritão e olhou para o jacarandá. Algo naquele lugar parecia fervilhar de segredos. O que poderia estar escondido sob a árvore que havia abrigado os sonhos e pesadelos de Alice? Ele pegou uma pá que sempre ficava encostada em um canto do jardim e começou a cavar. Cada golpe na terra trazendo à tona a ansiedade e a esperança que se entrelaçavam como raízes. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, mas Leandro mal notou. Ele estava mergulhado na busca pelo passado. Cada grão de terra arrancado trazia uma nova onda de emoções. Mais uma. Camada de terra se desprendeu e a lâmina da pá bateu em algo duro. O som ecoou como um trovão em seu peito. É agora. Ele começou a escavar com mais afinco, sua respiração acelerada, enquanto o que parecia ser uma caixa antiga começou a se revelar. O calor da adrenalina tomou conta de cada parte dele. Ele puxou a caixa para fora da terra, coberta por lodo e raízes. A madeira estava um pouco odre, mas o fecho ainda estava seguro. Com o coração na boca, ele abriu a caixa. Dentro não havia tesouros ou joias, mas papéis, muitos papéis. Ao puxar um deles, uma foto desbotada caiu no chão. Era uma imagem em preto e branco de Alice, ao lado de uma mulher que Leandro não reconheceu de imediato. Um frio subiu pela espinha dele, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a se intensificar. A mulher na foto era alguém que se parecia estranhamente com Clara. Leandro piscou, tentando processar aquilo. Seria possível? Ele pegou a outra folha e percebeu que não eram apenas desenhos da menina. Eram cartas, escritas em uma caligrafia semelhante, mas com um tom muito mais sombrio. Se você lê isso, então já é tarde demais. Começava uma delas. O conteúdo desnudava segredos cruelmente guardados, revelando uma relação entre a mulher na foto e Alice. Detalhes sobre amores não correspondidos e promessas quebradas. Cada frase cortava como uma faca. A mente de Leandro fervilhava. O que isso significava? Clara nunca mencionou que tinha uma irmã, ou uma relação com Alice. Seu estômago se revirava na incerteza. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse processar essa nova realidade, ouviu um barulho atrás dele. Um passo firme em sua direção. Ele se virou e se deparou com uma figura familiar, mas inesperada. Era Valentina, a vizinha que sempre o encarava com uma expressão de curiosidade excessiva. Mas hoje havia uma intensidade nos olhos dela, uma urgência que o deixou alerta. "Leandro, você encontrou", disse ela, quase em um sussurro, e sua expressão rapidamente se transformou de surpresa para pânico. "Você não deveria estar mexendo nisso." A voz dela era como um alerta, uma sirene, no meio de uma tempestade. "O que você sabe sobre isso?" ele exigiu, medo e raiva transbordando na voz. Mas ela hesitava, sua expressão oscilando entre a preocupação e o desejo de correr. "Você não entende. Isso é mais profundo do que imagina." Valentina deu um passo à frente, mas a sombra de uma ameaça parecia se projetar entre eles. Alice não é a única a estar presa nesse mistério. Uma raiva cega e um lamento ecoaram dentro dele, enquanto o significado daquela afirmação começava a se materializar.
Que segredos sombrios Valentina estava escondendo. Cada palavra dela parecia criar um eco de desespero. E como isso se ligava a Clara, à história dolorosa da mansão e ao passado que Leandro pensou que conhecia. E enquanto o sol se punha, lançando uma luz avermelhada sobre tudo, ele se viu em um labirinto de mentiras e dores, as respostas que ele tanto buscava. Estavam mais distantes do que nunca. Em vez disso, um novo mistério começava a emergir, mais denso e mais carregado de sombras. Leandro não conseguia tirar os olhos de Valentina. As palavras dela ecoavam em sua mente, e o pânico na expressão dela o rodeava como uma neblina espessa. "O que você sabe?" ele insistiu, a voz tremendo, a adrenalina percorrendo suas veias. Valentina hesitou, olhando por cima do ombro, como se o próprio jardim estivesse escutando. "Leandro, isso não é só sobre a menina. É sobre todos nós. Tem coisas que não deveriam ser desenterradas." A urgência nas palavras dela mordeu seus nervos. "O que você quer dizer?" Ele se adiantou, indignado com o tom de segredo. "Precisamos ir embora, agora!" Valentina exclamou. O desespero nos olhos dela fez seu coração falhar por um instante. Então, antes que ele pudesse questionar mais, ela estendeu a mão, como se quisesse puxá-lo para a segurança, mas algo a fez hesitar novamente. Um rumor entre as árvores fez seu sangue gelar. O céu escureceu de repente, como se um presságio pairasse sobre eles. Mas Leandro não podia esquecer a caixa. "Não, Valentina, isso é importante. Preciso entender." A frustração transbordava. Ele ficava cada vez mais disposto a arriscar tudo para descobrir os mistérios que o cercavam. O medo de Valentina só fazia crescer sua determinação. "Leandro", ela começou, e seu olhar fixou em algo atrás dele. Ao seguir o olhar dela, Leandro viu uma sombra emergindo entre os arbustos. O coração dele disparou quando uma forma familiar surgiu. Era Rosa, a governanta que ele achava que havia se afastado quando Clara faleceu. A expressão dela era de puro terror. "Vocês não deveriam estar aqui!" Rosa gritou, seus olhos arregalados. "Voltem para dentro, agora!" O ambiente parecia se tornar opressivo, como se as árvores expirassem lentamente, absorvendo cada palavra, cada movimento. "Por quê? O que está acontecendo?" Leandro gritou, a raiva se misturando com o medo. A caixa e o diário mudavam tudo. Perguntas e respostas giravam descontroladamente em sua mente. Rosa deu um passo à frente, sua mão trêmula apontando para a caixa. "Você não faz ideia do que despertou. Não é só Alice, não é só Clara." A voz dela ficava cada vez mais suave, como se suas palavras fossem para protegê-los de algo oculto. Leandro não era, mas o único espremido entre a verdade e as mentiras. Um arrepio percorreu sua espinha, como se os fantasmas dos passados mortos rondassem aquele lugar. "O que você quer dizer com isso?" "Porque Alice é a chave, mas você e Clara são parte dessa história também." As palavras dela soaram como uma bomba. O mundo de Leandro virou de cabeça para baixo. "O que você quer dizer com isso?" A demanda saiu como se estivesse atravessando uma tempestade. "Claridade, Leandro." Valentina finalmente disparou, seu olhar apaixonado fixo em Rosa. "Diga a verdade, por favor." Um silêncio pesado tomou conta do ar. A tensão era palpável. Rosa cobriu o rosto com as mãos, a dor dela transbordando. A verdade é que Clara não morreu por acaso. E Alice não desapareceu por acidente. Antes que Leandro pudesse processar essa informação, um grito ecoou do interior da mansão. Uma voz de desespero que o paralisou. Ecoando através das paredes antigas, o som era cruel e penetrante, como um lamento que pedia socorro.
As palavras de Rosa giravam em sua mente. O que está acontecendo? Não podemos ficar aqui, Valentina sussurrou, puxando Leandro para trás, enquanto uma sombra se aproximava. O que parecia ser um homem com uma expressão carregada, determinada e o olhar de alguém que tinha algo a esconder. E naquele instante, Leandro percebeu que não era apenas um mistério. Era uma rede de mentiras e vidas entrelaçadas, um passado se desenrolando em tempo real, com o coração na boca e cada respiração mais pesada que a anterior. Ele se perguntava qual era o próximo passo e quem mais estava envolvido nessa história que parecia não ter fim. Uma sombria nuvem de segredos e ameaças pairava sobre eles, e tudo que ele tinha como seguro agora já não valia nada. Leandro não conseguia tirar os olhos de Valentina. O pânico dela o envolvia como um cobertor pesado. "O que você sabe?" ele insistiu, sem conseguir conter a tensão na voz. Valentina hesitou, o olhar perdido, como se estivesse tentando memorizar um segredo que não podia ser desfeito. "Leandro, isso não é só sobre a menina, é sobre todos nós. Tem coisas que não deveríamos desenterrar." A urgência nas palavras dela o deixava ainda mais inquieto. "O que você quer dizer?" Ele se adiantou. O medo crescia dentro dele. "Precisamos ir embora agora!" Valentina exclamou, quase em um sussurro. O desespero nos olhos dela o fazia duvidar do que estava prestes a acontecer. Mas antes que ele pudesse protestar, Rosa apareceu, o olhar dela carregado de terror. "Vocês não deveriam estar aqui." Ela se aproximou, e sua expressão era de alguém que sabia mais do que deixava transparecer. "Voltem para dentro!" Rosa gritou, a voz tremendo. "Agora!" O ambiente parecia ter vida própria. Cada sombra na mata à volta parecia escutar a conversa. A tensão se espalhava como fumaça. "Por quê? O que está acontecendo?" Leandro sentiu um nó se formar no estômago. O que mais existia escondido sob aquela árvore? A caixa, o diário, tudo o que ele havia descoberto. O grito vindo da mansão apenas aumentava o desespero. "O que você encontrou é só a ponta do iceberg", Rosa murmurou, olhando para Valentina como se quisesse um aviso silencioso. "É algo mais complicado do que você imagina." "Claridade, Rosa. Diga a verdade", Valentina exigiu, com um tom que não admitia mais omissões. Um silêncio carregado se instalou, a atmosfera densa como se o tempo tivesse parado. Rosa respirou fundo, como alguém que está prestes a mergulhar em águas profundas. "A verdade", ela começou, sua voz quase um sussurro, "é que Clara não morreu por acaso, e Alice não desapareceu por acidente. Elas estão conectadas de uma forma que você nunca sonhou." Leandro sentiu um frio na espinha. Ele piscou, tentando absorver o que acabara de ouvir. "Como assim conectadas?" Ele não conseguia compreender o que isso significava. Como isso poderia mudar tudo o que ele sabia? Por que há mais envolvido, Leandro? Alice era mais do que uma menina perdida. Ela era uma parte da família. As palavras de Rosa eram como uma bomba, cada sílaba caindo como um peso no chão. Leandro olhou para Valentina, em busca de uma confirmação, mas o olhar dela estava fixo em Rosa, cheia de expectativa e medo ao mesmo tempo. E antes que eles pudessem digerir essa nova revelação, um barulho estrondoso ressoou vindo da mansão. A porta da frente se abriu com um rangido agudo e uma figura obscura surgiu na entrada. Um homem alto e robusto, com um olhar furioso. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Leandro reconheceu o homem imediatamente. Era Marcos, o irmão de Clara, que havia sumido dias após a morte dela. Ele estava tão mudado,
Sua presença irradiava uma raiva sufocante e uma tristeza profunda. Desaparecido e agora está aqui? Leandro pensou, o coração disparando. Marcos, você não pode estar aqui! Rosa gritou, o pânico agora tomando conta. O homem avançou, e o que antes parecia um mistério começou a se desdobrar em uma teia de segredos. Você não sabe o que realmente aconteceu, Marcos gritou. A expressão dele era intensa. Alice, Clara, tudo isso está muito mais entrelaçado do que você pensa, Leandro. Você precisa entender que está prestes a abrir uma caixa de Pandora. O ar ao redor deles parecia vibrar com as verdades não ditas, e Leandro sentiu como se estivesse perdendo o controle. Olhando de um para o outro, a confusão reinava. Segredos, mentiras e uma rede de relações que ele nem sabia que existia. O que mais estavam escondendo? Marcos se aproximou e o silêncio estava prestes a ser quebrado mais uma vez. Leandro respirou fundo, coração acelerado. O que mais ele teria que encarar? As revelações estavam apenas começando, e ele se perguntava quem mais estava envolvido nesse mistério, que ameaçava engolir tudo e todos ao seu redor. Leandro não conseguia tirar os olhos de Valentina. O pânico dela o envolvia como um cobertor pesado. O que você sabe? Ele insistiu, sem conter a tensão na voz. Valentina hesitou, o olhar perdido, como se estivesse tentando memorizar um segredo que não podia. Ser desfeito. Leandro, isso não é só sobre a menina. É sobre todos nós. Tem coisas que não deveríamos desenterrar. A urgência nas palavras dela deixava o coração dele acelerado. O que você quer dizer? Ele se adiantou. O medo crescia dentro dele, um aperto no estômago. Precisamos ir embora, agora! Valentina exclamou quase em um sussurro. A expressão dela estava carregada de desespero. Mas antes que ele pudesse protestar, Rosa apareceu. O olhar dela era de puro terror. Vocês não deveriam estar aqui. Ela se aproximou. Suas palavras tinham um peso que esmagava o ar ao redor. Voltem para dentro! Rosa gritou, a voz tremendo. Agora! O ambiente parecia vibrar com sua urgência. Cada sombra parecia escutar a conversa. A tensão aumentava, como se mesmo as árvores olhassem para eles, esperando a próxima frase. Por quê? O que está acontecendo? Leandro sentiu um nó se formar na garganta. O que mais existia escondido sob aquela árvore? O grito vindo da mansão apenas aumentava o desespero. O que você encontrou é só a ponta do iceberg. Rosa murmurou, olhando para Valentina como se buscasse um aviso silencioso. É algo mais complicado do que você imagina. Claridade, Rosa! Diga a verdade! Valentina exigiu, com um tom que não admitia mais omissões. Um silêncio pesado se instalou, e o frio no ar parecia subir. Rosa respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar nas águas turvas da verdade. A verdade, ela começou, sua voz quase um sussurro, é que Clara não morreu por acaso e Alice não desapareceu por acidente. Elas estão conectadas de uma forma que você nunca sonhou. Leandro sentiu um frio na espinha. Ele piscou, tentando absorver o que acabara de ouvir. Como assim conectadas? Ele não conseguia compreender. O que isso significava? Olhando de um para o outro, a confusão reinava, quando de repente um barulho estrondoso ressoou da mansão. A porta da frente se abriu com um rangido agudo, e uma figura obscura surgiu. Um homem alto e robusto, com um olhar furioso. Quem vocês pensam que são? Ele gritou. Era Marcos, o irmão de Clara, que havia sumido dias após a morte dela. Leandro não acreditava no que via. Ele parecia diferente, muito mais envelhecido e com uma raiva sufocante. Desaparecido, e agora está aqui? Leandro pensou, o coração disparando. Marcos, você não pode estar aqui.
Rosa gritou, o pânico agora tomando conta. O homem avançou. O que antes parecia um mistério começou a se desdobrar em uma teia de segredos. Vocês não sabem o que realmente aconteceu, Marcos gritou. A expressão dele era intensa. Alice ainda tem muito mais entrelaçado do que vocês pensam. Precisamos parar essa busca. Como assim? Leandro perguntou. Cada sílaba saindo com dificuldade. O que você quer dizer? O que aconteceu? Marcos respirou fundo, a face contorcida entre a raiva e a dor. A verdade é que o que aconteceu com Clara, com Alice, foi causado pelo que aconteceu antes. Um pacto, um erro. E agora todos nós estamos pagando por isso. As palavras de Marcos caíram como um raio. Leandro sentiu a realidade desmoronar. Ao seu redor. Pacto? Que pacto? A mente dele girava. Cada resposta que ele buscava só trazia mais perguntas. O que aconteceu com elas não foi acidental. Não foi um acidente. Era algo que foi planejado. Ele disse, olhando diretamente nos olhos de Leandro. E você? Você é parte disso. O desespero tomou conta do ambiente, enquanto os olhos de Valentina se arregalavam de choque. O que você quer dizer com isso, Marcos? A voz dela tremia, como se visse o próprio chão se abrir abaixo dela. E foi naquele momento que o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu da mansão. O teto começou a desmoronar, com pedaços de madeira e telhas caindo ao redor deles. O grito de desespero ecoou mais uma vez e todos os olhares se voltaram para a porta, enquanto fumaça começava a encher o ar. Corra! Leandro gritou, puxando Valentina e Rosa para longe desse perigo iminente. Mas enquanto corriam, Marcos ficou parado, seus olhos fixos na fumaça, a expressão de alguém que já sabia o que estava por vir. Preciso detê-los, ele sussurrou, antes de se virar e entrar na mansão em chamas. Marcos, não, volte aqui, Leandro gritou. Mas era tarde demais. O irmão de Clara desapareceu na fumaça. Leandro e Valentina se entreolharam, o terror estampado em seus rostos. O que foi isso? Valentina sussurrou, o corpo tremendo. Aquelas palavras pesadas pairavam no ar. Um pacto, um erro. O que mais estavam escondendo? E quem mais estava envolvido nessa rede de mentiras que cada vez se tornava mais letal? Choque reverberava. E Leandro sabia que o caminho à frente estava cheio de sombras. Agora tudo o que ele tinha era a incerteza. E uma única pergunta girava na mente de todos. Quais seriam as consequências da verdade que acabaram de liberar? Leandro e Valentina trocaram olhares, enquanto as palavras de Rosa deixavam o ar pesado. Antes que eles pudessem processar a verdade explosiva, a porta da mansão se abriu com um estrondo, e Marcos apareceu, com uma expressão de desespero. Voltem! Voltem para dentro! Ele gritou, como se uma onda de horror tivesse se espalhado por ele. Mas algo estava diferente. Havia um brilho estranho em seus olhos, algo quase maníaco. Acho que os segredos estão finalmente à vista. Ele riu, mas não era uma risada de alívio. A tensão na sua voz só aumentava, ecoando como um sino de alerta. Leandro, confuso, recuou um passo. Marcos, o que você está dizendo? O que está acontecendo? O homem avançou, seu olhar fixo no céu escurecendo aos poucos. Alice, Clara, tudo isso está conectado. E se você soubesse a verdade, você não sairia vivo daqui. A voz nele subiu, cortante como um facão. Um nó de pânico se formou na garganta de Leandro. Que revelações Marcos estava prestes a trazer? Marcos, não seja insano! Valentina gritou. Você está nos colocando em perigo! Mas as palavras dela soaram como se estivessem perdidas em um burburinho de gritos e fumaça crescente. Perigo?
A verdade é que vocês, com sua busca incansável, despertaram algo que deveria ter ficado enterrado. Marcos gesticulou freneticamente para a mansão em chamas. As chamas começavam a crepitar em um ritmo frenético, e as cinzas dançavam ao seu redor. De repente, algo se moveu nas sombras da casa. Leandro virou a cabeça, e um grito de horror escapou dos seus lábios. Uma figura apareceu, mas não era Marcos se jogando para fora pela porta. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um vestido branco ensanguentado. Me ajudem, ela gritou, os olhos enormes e assustados. Era Alice. Um choque percorreu os corpos de todos ali. Alice, a menina que tinha desaparecido anos atrás, estava diante deles. O que estava acontecendo? Era real? A esperança e o terror colidiram no peito de Leandro. Você não deveria estar aqui, Rosa sussurrou, os olhos arregalados. Alice, você tem que se esconder. Não, é um erro. Ela gritou, sua voz estava cheia de desespero. Vocês não entendem. Clara prevê a morte. Ela não está morta. As palavras dela eram como um trovão, cortando a tensão no ar. Leandro sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com isso? A Clara está morta. Olhou diretamente para ele. Seus olhos pareciam enxergar a verdade que ele não compreendia. Ela não morreu na verdade, Leandro. Ela se foi de um jeito que vocês nunca imaginaram. O pacto. Ele se aprofundou. Clara se entregou a algo sombrio para proteger a família. Uma onda de confusão e pânico agarrou Leandro como uma garra invisível. O que Alice estava dizendo? Que Clara não estava morta, mas perdida em alguma realidade distorcida? Marcos estava pálido, e sua raiva começou a derreter em medo. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Mas Alice estava mais intensa, e o queixo dela tremia. Vocês precisam entender que essa coisa toda gira em torno dela. Clara era a chave, e alguém precisa assumir o controle da situação antes que tudo desmorone. O relógio na casa começou a tocar. 1, 2, 3. Cada badalada ressoava como um chamado. Valentina começou a tremer. O que está acontecendo? O que isso significa? E nesse momento a mansão estremeceu. A porta balançou, e do interior da casa surgiu uma sombra grotesca. Uma figura que não deveria estar ali. Era Clara, mas não como ele lembrava. O olhar dela era vazio, e a presença emanava uma escuridão que todos sentiram. Vocês não deveriam ter mexido com isso. A voz dela soou como um eco distante, uma advertência de alguém que havia cruzado uma linha sem volta. Leandro sentiu seu mundo desmoronar. Toda a busca, todos os segredos e revelações, de repente tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fazia nenhum. Ele estava diante de Clara, mas era como se o que ela havia se tornado fosse algo completamente diferente. O tempo parou. A verdade se revelava em camadas, mas agora era impossível distinguir o que era real e o que não era. As chamas ao redor deles dançavam freneticamente, refletindo o caos dentro de suas mentes. Não podemos continuar assim, Valentina gritou, mas a energia estava se esvaindo. E que seriam agora os próximos passos deles? E quem mais, na verdade, estava além daquele portal de segredos? As sombras se aprofundavam, e com cada segundo que passava, a compreensão de que tudo havia mudado quadruplicava em terror e desespero. Leandro não sabia o que esperar, mas um pensamento aterrorizante o assolou. E se Clara já não estivesse mais com eles de verdade? Leandro e Valentina estavam paralisados enquanto as palavras de Clara
ecoavam em suas mentes. A realidade estava se desmoronando ao redor deles, e a presença da mãe de Alice, ali, diante deles, desafiava tudo o que acreditavam saber. Mas antes que pudessem processar tudo, a fumaça da mansão se intensificou, e uma onda de calor os envolveu, como se o próprio tempo estivesse desmoronando. "Você não deveria estar aqui", gritou Clara novamente, sua voz mais grave, mais sombria. "Vocês estão mexendo com forças que não entendem." Alice, com os olhos arregalados, se lançou na frente de Leandro. "Mas eu preciso, Clara. Todos vocês precisam saber a verdade." Ela olhou diretamente para o rosto da mãe, o desespero estampado na expressão. Era uma batalha de voltagens, sentimentos contrastantes travados ali, sob o céu carregado. "Não, você não pode ficar." Clara balançou a cabeça. Havia lágrimas nos olhos de Alice. Era um momento intenso, uma conexão enterrada nas sombras do passado. "O que você está dizendo?" Leandro questionou, incapaz de se afastar da sabedoria que Alice parecia carregar. "O que você quer dizer com isso?" "Aconteceu um erro. Clara fez uma escolha, e agora estamos todos presos." Alice gritou, seu desespero retumbando. Mas Clara não. A deixava continuar, como se suas palavras fossem lâminas afiadas. "Silêncio! Esse não é o caminho. Todos vão para a escuridão." Clara ergueu a mão e um vento forte começou a soprar, levantando folhas e poeira ao redor deles. O ambiente estava pulsando, como se cada elemento estivesse esperando um comando. A tensão cresceu e Leandro olhou de Clara para Marcos, que estava paralisado à porta de entrada, como se estivesse tentando processar a cena. Então, um rugido abafado ecoou da mansão, como se algo dentro estivesse pronto para se liberar. "Precisamos sair daqui, agora!" Valentina implorou, puxando Leandro. Mas ele estava fixo, a curiosidade devorando-o. O que significava tudo isso? Nesse momento, outra figura apareceu. Era Rosa, os olhos arregalados e o rosto pálido. "Vocês não fazem ideia do que está prestes a acontecer", ela gritou a voz estridente. O horizonte parecia tremer. Algo obscuro e inominável estava se aproximando. "Rosa, o que você sabe?" Leandro exigiu. Mas antes que ninguém pudesse responder, um flash de luz branca explodiu da mansão, ofuscando a todos. A luz parecia sugá-los, trazendo um fim abrupto à realidade que conheciam. Quando a clareza voltou, tudo havia mudado. Ninguém estava mais ali, exceto Leandro. Perdido em um mundo estranho, ele se virou rapidamente e encontrou Clara à sua frente. Mas algo estava muito errado. Ela havia mudado, como se a própria essência dela estivesse em transformação. Seu sorriso estava distorcido, e o olhar agora era de um predador. "Bem-vindo de volta, Leandro. O jogo apenas começou", ela disse, a voz ecoando com um timbre profundo e ameaçador. "Ao que você se refere?" Ele se sentiu tonto. A última coisa que lembrava era a luz, então tudo se desfazendo em sombras. "Eu sou Clara, e não sou apenas uma mãe. Sou a guardiã de algo muito maior, e agora você é uma peça fundamental nisso." As palavras dela ecoavam como um encantamento, e antes que pudesse fazer outra pergunta, sentiu uma dor aguda na cabeça. Sua visão girou, e em um momento de pânico ele se lembrou de relacionamento. Lembrou-se da relação com Clara, da dor e da raiva que estavam ali, tão presentes e tão reais. Imediatamente, uma memória bombardeou sua mente. Clara não era apenas a esposa que ele conhecia.
ela estava ligada a ele de uma forma estranha, até macabra, que não compreendia. A conexão estava feita antes mesmo de eles se conhecerem. Ali, em meio ao primeiro encontro deles, algo sinistro fora selado. Você está mentindo! Leandro gritou, procurando alguma maneira de se desvencilhar da realidade que estava se montando. Ele não tire seus olhos dela. Não, meu amor, essa verdade é mais profunda do que você pode imaginar. Clara respondeu, agora com uma voz suave, quase doce, mas o brilho em seus olhos estava longe de ser aquele que ele conhecia. Os seus sentimentos, a sua dor, fazem parte de algo muito maior, e você não faz ideia do que vem a seguir. O ambiente pesava de tal forma que Leandro se sentia sufocando. Estava preso e a intensidade da verdade, que se revelava, começava a consumir sua sanidade. Ele estava completamente imerso em um jogo onde as regras ainda não foram reveladas. E se Clara não fosse quem pensávamos que era? Ele se questionou, enquanto a situação se tornava cada vez mais absurda. As sombras dançavam ao seu redor e a única certeza que lhe restava era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. Uma nova verdade empezava a borbulhar nas profundezas daquela noite. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido sob camadas de segredos e mentiras? E enquanto o peso da revelação pairava no ar, Leandro teve certeza de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Leandro e Valentina estavam paralisados, enquanto as palavras de Clara ecoavam em suas mentes. A realidade parecia estar se desmoronando ao redor deles, e a presença de Alice ali, diante deles, desafiava tudo o que acreditavam saber. Mas antes que pudessem processar tudo, a fumaça da mansão se intensificou e uma onda de calor os envolveu, como se o próprio tempo estivesse desmoronando. Você não deveria estar aqui, gritou Clara novamente, sua voz mais grave, mais sombria. Vocês estão mexendo com forças que não entendem. Alice se lançou na frente de Leandro. Mas eu preciso, Clara. Todos precisam saber a verdade. Ela olhou diretamente para a mãe, o desespero estampado na expressão. Era uma batalha de voltagens, sentimentos contrastantes travados ali, sob o céu carregado. Não, você não pode ficar. Clara balançou a cabeça. Havia lágrimas nos olhos de Alice. Era um momento intenso. Uma conexão enterrada nas sombras do passado. O que você está dizendo? Leandro questionou, incapaz de se afastar da sabedoria que Alice parecia carregar. O que você quer dizer com isso? Aconteceu um erro. Clara fez uma escolha e agora estamos todos presos. Alice gritou, seu desespero retumbando. Mas Clara não a deixava continuar, como se suas palavras fossem lâminas afiadas. Silêncio! Esse não é o caminho. Todos vão para a escuridão. Clara ergueu a mão e um vento forte começou a soprar, levantando folhas e poeira ao redor deles. O ambiente estava pulsando. A tensão cresceu e Leandro olhou de Clara para Marcos, que estava paralisado à porta de entrada, como se estivesse tentando processar a cena. Então, um rugido abafado ecoou da mansão, como se algo dentro estivesse pronto para se liberar. Precisamos sair daqui, agora! Valentina implorou, puxando Leandro. Mas ele estava fixo, a curiosidade devorando. O que significava tudo isso? Então, um estrondo retumbou dentro da casa, e as paredes começaram a tremer. Corram! Leandro gritou, enquanto as janelas estouravam e pedaços de madeira caíam ao chão. A fumaça se tornava mais densa, e a luz da casa parecia se apagar. Paralisado pela dúvida, Marcos gritou.
A verdade precisa vir à tona. O que vocês descobriram pode arruinar tudo. Ele estava se contorcendo de dor, e isso fez Leandro perceber que a fúria de Clara não teria limites. Marcos, o que você está fazendo? Valentina questionou, mas já era tarde. Marcos desapareceu no interior escuro. Eu tenho que ir atrás dele, Leandro disse. Mas quando virou-se, Clara estava mais perto do que nunca. Sua expressão era de quem sabia mais do que estava disposta a revelar. Então, enquanto Leandro buscava o irmão, a casa crepitou em chamas, e uma sombra mais escura surgiu, uma cimentação da própria escuridão. Uma luz pulsante estourou do interior, e algo colossal lançava uma corrente de poder. Estamos em perigo, Alice gritou, puxando-o. Mas a imagem de Clara mudava, tornava-se quase irreconhecível. Sua essência sugada pela mesma escuridão. Não se aproximem, Clara bradou, agora com um timbre quase sobrenatural. O cenário ficou em silêncio, as vozes desapareceram, e o caos externo deu lugar a um momento de apreensão. Então, Rodrigues, o pai de Clara, emergiu das sombras, mas não era a figura bondosa que Leandro lembrava. Ele estava envolto em um manto escuro, e seu olhar refletia uma essência sombria que fazia tremer a ficção da realidade. Vocês realmente pensaram que as gerações não poderiam se vingar? A escuridão nunca se apaga, Rodrigues declarou, seu tom profundo reverberando como um eco do além. Leandro sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que quer que houvesse se desenrolando como uma maldição por gerações, agora estava talvez prestes a se revelar. O que ele pensava que sabia sobre Clara, sobre Alice, não era nada comparado ao que aquele homem representava. Era uma releitura da própria história. Pai, não! Clara gritou, mas a figura de Rodrigues parecia determinada. É hora de encarar a verdade. Você tem que aceitar o que somos, Clara. Você não pode fugir. Enquanto as palavras dele cortavam a cena, a realidade se distorcia, e Leandro soltou um grito que ecoou ao longe. Essa batalha não era apenas por Alice ou Clara, era uma guerra de essências, de vidas interligadas por um destino sombrio. E com isso, a noite tomou outra direção. O que ainda estava para acontecer era uma conexão que prejudicaria eles para sempre. Leandro percebeu que as sombras guardam um legado que mudaria tudo. O futuro estava nas mãos dele, mas a escolha que precisava fazer se tornava cada vez mais obscura. Qual seria o próximo passo? E se Clara não fosse a única em busca de redenção? Leandro estava paralisado, enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente. A realidade parecia estar se desmoronando ao redor deles, e a presença de Alice, ali, diante de todos, desafiava tudo o que acreditavam saber. Mas antes que qualquer um pudesse processar tudo, a fumaça da mansão se intensificou, e uma onda de calor os envolveu, como se o próprio tempo estivesse desmoronando. Você não deveria estar aqui! Gritou Clara novamente, sua voz mais grave, mais sombria. Vocês estão mexendo com forças que não entendem. Alice se lançou na frente de Leandro. Mas eu preciso... Clara! Todos precisam saber a verdade. Ela olhou diretamente para a mãe, o desespero estampado na expressão. Era uma batalha de emoções conflitantes, sentimentos travados ali, sob o céu carregado. Não! Você não pode ficar! Clara balançou a cabeça, enviesando a expressão. Havia lágrimas nos olhos de Alice. Era um momento intenso, uma conexão enterrada nas sombras do passado. O que você está dizendo? Leandro questionou, incapaz de se afastar da certeza que Alice parecia transmitir. O que você quer dizer com isso?
Aconteceu um erro. Clara fez uma escolha. E agora estamos todos presos. Alice gritou, seu desespero retumbando. Mas Clara não a deixava continuar, como se suas palavras fossem lâminas afiadas. Silêncio! Esse não é o caminho. Todos vão para a escuridão. Clara ergueu a mão e um vento forte começou a soprar, levantando folhas e poeira ao redor deles. O ambiente estava pulsando. A tensão cresceu e Leandro olhou de Clara para Marcos, que estava paralisado à porta de entrada, como se estivesse tentando processar a cena. Então um rugido abafado ecoou da mansão, como se algo dentro estivesse pronto para se liberar. Precisamos sair daqui, agora! Valentina implorou, puxando Leandro. Mas ele estava fixo, a curiosidade devorando-o. O que significava tudo isso? Então, um estrondo retumbou dentro da casa, e as paredes começaram a tremer. Corram! Leandro gritou, enquanto as janelas estouravam e pedaços de madeira caíam ao chão. A fumaça se tornava mais densa, e a luz da casa parecia se apagar. Paralisado pela dúvida, Marcos gritou: "A verdade precisa vir à tona. O que vocês descobriram pode arruinar tudo." Ele estava se contorcendo de dor, e isso fez Leandro perceber que a fúria de Clara não teria limites. "Marcos, o que você está fazendo?" Valentina questionou, mas já era tarde. Marcos desapareceu no interior escuro. "Eu tenho que ir atrás dele", Leandro disse, mas quando virou-se, Clara estava mais perto do que nunca. Sua expressão era de quem sabia mais do que estava disposta a revelar. Então, enquanto Leandro buscava o irmão, a casa crepitou em chamas, e uma sombra mais escura surgiu, uma cimentação da própria escuridão. Uma luz pulsante estourou do interior, e algo colossal lançava uma corrente de poder. "Estamos em perigo!" Alice gritou, puxando Leandro. Mas a imagem de Clara mudava, tornava-se quase irreconhecível, sua essência sugada pela mesma escuridão. "Não se aproximem!" Clara bradou, agora com um timbre quase sobrenatural. O cenário ficou em silêncio, as vozes desapareceram, e o caos externo deu lugar a um momento de apreensão. Então Rodrigues, o pai de Clara, emergiu das sombras, mas não era a figura bondosa que Leandro lembrava. Ele estava envolto em um manto escuro, e seu olhar refletia uma essência sombria que fazia tremer a ficção da realidade. "Vocês realmente pensaram que as gerações não poderiam se vingar? A escuridão nunca se apaga", Rodrigues declarou, seu tom profundo reverberando como um eco do além. Leandro sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que quer que houvesse se desenrolando como uma maldição por gerações, agora estava talvez prestes a se revelar. O que ele pensava que sabia sobre Clara, sobre Alice, não era nada comparado ao que aquele homem representava. Era uma releitura da própria história. "Pai, não!" Clara gritou, mas a figura de Rodrigues parecia determinada. "É hora de encarar a verdade, você tem que aceitar o que somos, Clara. Você não pode fugir." E enquanto as palavras dele cortavam a cena, a realidade se distorcia, e Leandro soltou um grito que ecoou ao longe. Essa batalha não era apenas por Alice ou Clara. Era uma guerra de essências, de vidas interligadas por um destino sombrio. E com isso, a noite tomou outra direção. O que ainda estava para acontecer era uma conexão que prejudicaria todos para sempre. Leandro percebeu que as sombras guardavam um legado que mudaria tudo. O futuro estava nas mãos dele, mas a escolha que precisava fazer se tornava cada vez mais obscura, e naquele momento tudo se quebrou. Clara se virou e gritou para Leandro: "Você não entende. Eu sou a guardiã, mas sou também a traidora." Palavras dela foram como uma lâmina,
cortando o ar. Foi minha decisão, Leandro. Eu escolhi sacrificar tudo para proteger você. As revelações atingiram Leandro como uma onda de choque. A realização era esmagadora. Todo o amor, toda a dor, toda a busca por respostas estava fundada em uma mentira. Clara não era apenas sua esposa. Ela carregava um legado se transformando em traição. Você me traiu? O mundo de Leandro desmoronava à sua volta. As lágrimas vinham aos olhos. O que mais ele não sabia? Eu só quis proteger você, Clara gritou, a voz quebrando. Mas agora não podemos voltar. O tempo está se esgotando. O caos ao redor oscilava entre a escuridão e a luz. E quando Leandro estava prestes a explodir em questionamentos, outra explosão ecoou a partir da mansão, e tudo ao redor deles desabou em ruínas. Ele gritou, Clara! E num instante, tudo ficou negro. Quando a visão voltou, eles estavam no meio de um campo aberto, longe da mansão. Mas não estavam sozinhos. O lugar era habitado por figuras espectrais, rostos familiares, que observavam em silêncio. Olhos vazios fixaram-se em Leandro e Clara. Era como se os mortos de seu passado estivessem ali, prontos para cobrar um preço. E na escuridão ao fundo, uma silhueta se aproximou. Alguém que Leandro nunca pensou que veria novamente, e ao mesmo tempo, a última pessoa que ele queria encontrar. A verdade estava prestes a se revelar, e a vida deles nunca mais seria a mesma. O que seria aquele recomeço? Ele já havia perdido demais para conseguir ver a luz novamente. Leandro piscou e a revelação ardia em sua mente. Ele olhou de Clara para Alice, que olhava para a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Você não pode estar falando sério, Clara. A voz dele tremia, cada sílaba carregava a dor da traição. Eu fiz o que podia para proteger você, Leandro. Clara exclamou, avançando. Mas a luz da escuridão refletia em seu rosto, distorcendo seu semblante. Você não pode entender as forças que estamos enfrentando. Claro que posso. O coração dele martelava em seu peito. Eu perdi tudo por causa de segredos e mentiras. Você me traiu. O vento cortava como uma lâmina, e as sombras ao redor pareciam se fechar, como se a própria casa estivesse absorvendo suas palavras. Clara se agarrou a ele, mas Leandro se afastou. O nó na garganta era insuportável. Alice deu um passo à frente. Embora sua voz tremesse, ela estava decidida. Mãe, precisa parar. O que aconteceu com nós três não pode continuar. É tarde demais, Clara gritou. A casa agora parecia viver. As paredes vibravam em resposta à dor das palavras. O preço pela verdade é alto, e não podemos escapar. Leandro olhou para Alice. E se não for tarde? E se nós pudermos mudar isso? O medo se misturava com um fio de esperança. Mas ele sentiu a sombra de Rodrigues se aproximando, e o ar pesou. Vocês não têm escolha, Rodrigues declarou, seus olhos brilhando com uma intensidade desumana. Cada palavra parecia cortar como vidro. Este legado não pode ser interrompido. Precisam se unir, ou todos nós pereceremos. Eu não vou deixar que nada nos controle. Leandro protestou, a voz ecoando na imensidão do campo. Mas as figurinhas espectrais começaram a se mover, cercando-os, e a sombra de Clara parecia se fundir com a escuridão. A tensão estava prestes a explodir, e o ar estava denso de energia. O que vai acontecer? Valentina sussurrou, o pânico se instalando. Clara ergueu as mãos, com um grito desesperado a ecoar, o som distorcido se espalhando pelo ar. Você precisa decidir, Leandro. Se você me amar, se vocês me amarem,
Pode ser que consigamos romper a maldição. Clara implorou, mas parecia que a escuridão já havia se apoderado dela. Alice não hesitou. Eu não quero me perder no que você se tornou, mãe. Ela se voltou para Leandro, um brilho de determinação nos olhos. Juntos, precisamos encarar o que está escondido. E assim, a luz e a escuridão colidiram. Um clarão ofuscante irradiou do coração do campo, enquanto as figuras ao redor começaram a gritar em uníssono, um lamento de muitos. As sombras tremeram, e no clímax do caos, Leandro sentiu uma força misteriosa erguer-se dentro dele. É agora, ele gritou. As mãos de Alice se entrelaçaram com as dele, e Clara hesitou. Era um momento decisivo. Eles todos precisavam da verdade, e a verdade exigia coragem. E então, como se o universo estivesse ouvindo, um silêncio profundo caiu sobre eles. O vento parou, e todos os olhares se fixaram em Leandro. Ele sentiu a verdade explodir dentro dele. Clara, eu escolho você sempre. Com essas palavras, um flash de luz tomando conta de tudo. O local se iluminou e as sombras começaram a se dissipar. Dentro daquele brilho intenso, Leandro sentiu todo o peso da dor e da perda se desfazer. Quando o brilho diminuiu, uma fração de segundo se passaram e eles se encontraram em um novo espaço. A casa não estava mais ali. O campo estava tranquilo e Clara estava diante dele, com um sorriso verdadeiro no rosto. Mas ao olhar para os lados, ele percebeu que tudo havia mudado. O peso da história ainda estava ali, mas as correntes pareciam mais leves. Conseguimos, Leandro? Alice perguntou, seu olhar incerto. Eu não sei, ele começou. Mas o que mais? Poderia acontecer? Pode ser que a luta ainda não tenha terminado. Com essa incerteza pairando no ar, uma nova esperança nascia. Eles haviam feito a escolha. Agora o que viriam a seguir? Se você gostou dessa história ou quer mais aventuras como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e nos apoiar nesse caminho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Estamos juntos nessa jornada.